O Eto Fala Preta, Mulheres Negras e o Engajamento Político Contra-Colonial. Sou Baby Amorim e vou apresentar Nossas Falas Pretas. Nossa voz contando nossa própria história. Pensar, superviver e bem viver. Este é o episódio 6 do Eto Fala Preta, Nossas Falas Pretas, que recebe Laila Oliveira. Laila Oliveira, jornalista, mestre em comunicação pela UFS, doutoranda em sociologia pela UFS e estudos étnicos e africanos pela UFBA. Integrante da Auto-Organização de Mulheres Negras Rejane Maria, do MNU, da Rede de Mulheres de Sergipe e da Rede de Mulheres Negras do Nordeste. Mulher negra, filha do Ilê Acel Pó Ossugunladê, mãe de Enzo e Bento, colaborou com produções de artigos para espaços como a Revista Afirmativa, Blogueiras Negras, Gueledés e Correio Brasiliense. Atualmente é coordenadora de comunicação da Coalizão Direitos na Rede. O episódio 6, o episódio de hoje, traz o tema Retornar ao passado para ressignificar o presente, inovação e potencialização da voz na podosfera negra. Esse tema ele vem a partir do trabalho de pesquisa da Márcia Gomes da Silva, que foi apresentado no ITERCOM, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Ele foi apresentado no 45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação na UFPB, no qual aborda as potencialidades inovadoras do podcasting no contexto da podosfera negra. E eu destaquei, duas partes desse trabalho, dessa pesquisa feita pela Márcia, em que ela diz: o podcasting, como prática cultural, constitui-se como espaço onde múltiplas vozes, inclusive vozes de grupos historicamente oprimidos, elaboram sentidos e identidades através da produção de conteúdo sonoro, frente à falta de representatividade e visibilidade de suas pautas e da objetificação destes grupos pela grande mídia hegemônica. Florini, 2015, considera os podcasts como mídia alternativa quando produzidos por podcasters negros, e trata-se da criação de espaços por e para o público negro, fora dos modelos dominantes e hegemônicos da sociedade. Então, meu convite foi feito para você, Laila, para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa ferramenta que tem sido utilizada, bem utilizada, acho que nos últimos anos, por esses grupos, historicamente oprimidos, como Márcia destaca, no seu artigo, e como tem sido importante, não só os podcasts, mas os blogs, os portais, como o Edesc, que você escreveu, os jornais, a mídia negra como um todo. Então, queria que você falasse um pouco mais diante da sua experiência enquanto jornalista. Primeiro, eu queria agradecer o espaço, agradeço, Baby, pelo espaço, pelo convite. Acho que é uma iniciativa fundamental na tentativa mesmo de fazer com que as nossas narrativas tenham um alcance maior, cheguem em mais pessoas, toquem mais pessoas, sensibilizem através das nossas pautas que ainda são invisibilizadas, como você mesmo colocou aí, pela grande mídia, Então, e aí já entrando no tema, porque se trata disso, eu acredito muito que o encontro das nossas narrativas, das nossas estratégias de luta e das novas tecnologias foi um encontro muito feliz, Eu queria iniciar dizendo que foi um encontro muito feliz. E por quê? Porque nós, pessoas negras, mulheres negras, aí, se a gente for olhar para a história,
né, se a gente for olhar para trás, nós temos um histórico, de utilização da comunicação, de utilização da imprensa como forma de resistência, como forma de alcançar diversos direitos, né. Então, a gente ouve, né, sobre, registros de que pessoas negras utilizaram o material impresso, por exemplo, né, para sensibilizar, para mobilizar, né, para manifestações, desde a Revolta dos Malês, né. Então já se tem registros sobre isso, né, ou algo nesse sentido, de que você através do boca a boca, através do panfleto, né, você conseguir provocar ali uma mobilização e uma conscientização política, né. Então, eu acho que isso está muito ligado, né, à nossa população, à comunicação, né, e aí mais uma vez, isso tem um peso ancestral muito grande, né, se a gente for olhar para os nossos orixás, por exemplo, na Exu, ele é esse símbolo da comunicação, do movimento, né, da mobilização, né, da comunicação assertiva, né, da comunicação que transforma. Então eu acho que a nossa população, ela herdou isso muito forte, né, da nossa ancestralidade. E aí eu acho que ao longo dos anos, né, quando a gente se volta para a história de um movimento negro brasileiro, a gente vê em diversas passagens a comunicação nos acompanhando, o tempo Sim. inteiro, né. Uhum. O MNU tinha um jornal, né, a Teatro Experimental do Negro tinha um departamento de comunicação também muito forte, né, inclusive ocupado por mulheres, né, uma das colunistas principais era uma mulher, né, e aí se a gente for olhar, a Frente Negra Brasileira também trazia aí, né, acho que era alguma coisa da Alvorada, não vai agora não vai vir, Clarão da Alvorada, alguma coisa nesse sentido. E que também era muito forte, né, nesse sentido de tentar trazer para aquela população em que os direitos eram negados o tempo inteiro, apesar de, né, já termos passado pela abolição, a gente ainda não tinha acesso à educação de qualidade, a gente ainda não tinha acesso à moradia, né, ainda havia, e ainda, assim como ainda existe hoje, toda a inclinação para a criminalização da nossa população. Então, quando a gente pega um jornal desse, né, que diz à nossa população a importância de se vestir dessa forma, né, a importância de ver essa questão de estar com os documentos, ali é uma forma de proteger, de assegurar a vida, a dignidade da nossa população, né. Então a gente tem que olhar para trás e ver que nossos ancestrais, eles cumpriram bem esse papel, né, eles souberam, pegar essa ferramenta que é a comunicação, se apropriar bem dela em torno de um bem viver, né. Hoje a gente vive um mundo, né, e aí olhando para o Brasil, que ele é ocupado por grandes mídias, né, conglomerados, né, famílias que estão ali imperando na comunicação há vários anos, né, Exatamente, né? Não sai do poder. não sai do poder, são famílias que não saem do poder, né, da grande mídia, dessa mídia hegemônica, e que a gente, né, assim, não dá para esperar chegar a nossa vez de estar lá. Né, não, a branquitude não permite isso, né, e aí, citando Cida Bento, o pacto ele é muito, muito consolidado. E a gente tem que pensar que a comunicação ela é uma ferramenta de poder, né, ali Exatamente. você propõe, ali você propaga narrativas, ali você propaga ideias, né, ali você constrói padrões de pensamento, de beleza, de tudo, né. Então, durante quanto tempo a gente ficou esperando uma protagonista numa novela, ou uma âncora no jornal, e aí quando começou a aparecer aquela comemoração, né, aquela alegria, mas que logo depois não se sustentava né, numa ação racista, digamos assim, de algum meio de comunicação. Então, eu acredito que a nossa população ela foi muito feliz quando ela soube aproveitar o boom da internet, né, o Exato. boom das novas tecnologias, E ela né. tem, apesar de ter os dois lados, né, dela ser utilizada por alguns grupos, né, justamente para essa cultura do ódio e tudo mais, né, mas tem uma produção incrível, mas a produção ela está seguindo, né, que também demonstra a nossa resistência, que nunca termina, né, nunca acabou, não nos damos como vencidos, e,
e sabemos tanto o quanto é necessária a produção desses conteúdos, né, para a nossa identidade, porque muita coisa a gente não aprendeu, né, É. dentro da escola, né, e muita coisa a gente ainda não aprende dentro da escola. Muita informação a gente não teve acesso, e não teve acesso porque nos foi negado mesmo, né. A gente quando estuda a história do nosso povo, né, da população negra no Brasil, a formação do país, a gente estuda através de uma perspectiva muito branca ainda, né, muito ocidental. E foi o que a gente aprendeu e durante muito tempo, mesmo depois da escola, foi o que foi sustentado, né. Por exemplo, o mito de uma princesa Isabel que salvou toda uma população, então, durante quanto tempo a gente carrega, né, essas verdades? E aí eu acredito que, a forma como a gente se apropriou dessas tecnologias, né, que a gente consegue então, tanto através dos portais de notícia, que hoje a gente tem portais de notícia exclusivamente pretos, né, que cumprem um papel muito importante, de informar, mas também de denunciar aquilo que não chega para a população, ou de abrir espaço para novas narrativas serem construídas, né, nessa Exatamente. busca do conhecimento. A gente tem, buscado nesses canais também uma forma de escoar a nossa produção científica, né. Sim, Então que é outra coisa, né, que bem diferente. Então, como a gente tem se utilizado dessas novas tecnologias das mais diversas formas e se utilizando de muita criatividade. Porque a gente tem portais de notícia aí como o Guelé 10, e que o Guelé 10 ele vem desse movimento muito antigo aí, de mulheres negras, né, aí de São Paulo, né, São Paulo, sim, e aí que a gente, o quê? Da década de 70 para cá, né, que vai se consolidando, né, de 80, que vai se consolidando enquanto um movimento, enquanto uma referência, e é uma referência, né, para os movimentos negros como um todo, e de troca, né, o que é mais interessante, porque é um portal que está ali, né, ele está disponível a receber, né, materiais de todo o país, contando sobre suas experiências, suas perspectivas, né. os grandes jornais, eles não estão interessados em publicar as nossas histórias, as nossas pesquisas, né. E então o Guilherme 10 realmente ele cumpre esse papel, né, brilhantemente, não só ele, muitas outras mídias alternativas que eu acompanho, eu procuro ler o máximo, porque é uma fonte de conhecimento incrível, né. Exatamente, São fontes, exatamente. são E o que, fontes que são assim, eu acho de mais incrível é que são fontes, né, porque tem o Guelé 10, tem o Notícia Preta, tem o Blogueiras Negras, sim, né, que também é formado aí por mulheres negras. São, meios de comunicação, né, são ferramentas de comunicação que trazem também uma generosidade absurda, assim, ao propiciar visibilidade para diversas vozes. exato. Então, além de produzir, ainda abre espaço para trazer aí outras vozes de diversas realidades diferentes, né. E eu acho que isso é, assim, incrível, assim, incrível. Eu sou muito fã, né, de todos esses portais, eu acompanho, né, gosto muito da revista Afirmativa também, né, que é um portal de notícias negro daqui do Nordeste, né, da Bahia. E que também tem propiciado aí esse espaço de denúncia de uma forma, com muita qualidade, né. Então, por exemplo, você tira, do que antes era só número, né, é só dado de morte da população jovem preta, e você transforma numa história, você humaniza aquela vida, né. Aquela vida não é só um dado, mas aquela vida ali tem uma história, tem uma família, né, tem, enfim, tem filhos, tem mãe, tem pai, e isso é sensacional, né, é uma estratégia do movimento mesmo, no sentido de resistir, de sobreviver, né, de buscar enfrentamentos aí para essas desigualdades, essas violências que ainda acontecem. Quando a gente vai para o contexto
da podesfera, é assim, ainda mais apaixonante, né, o tão apaixonante quanto. Eu passei um bom tempo aí acompanhando, eu acho que faltam só uns 2 episódios para finalizar o Vidas Negras, que é um projeto do Rogério, né. Sim. E e eu acho um projeto, assim, de uma sutileza, de uma beleza. Eu ouvi todos, assim, batidão, sem sentir, porque a cada episódio traz a história, né, de uma referência para a população negra, de uma referência de luta, né, e de uma forma muito interessante, porque faz esse resgate na história, esse resgate que a gente tem dito que sente falta, né, que foi Uhum, invisibilizado, então ele traz isso, e ainda traz a perspectiva de alguém vivendo na atualidade, né, de como isso, enfim, afetou aquela pessoa, de como, né, de como aquela personalidade, aquela personagem é para aquela pessoa entrevistada também, então é de uma riqueza incrível, né. Então eu acompanho bastante, né, o podcast aí, que as pessoas negras têm feito, assim. E eu acho que é isso, assim, eu acho que é um movimento que ele não retrocede, é um movimento que ele só avança. É um movimento que encontra, força em outras vozes, inclusive antes dessa era que a gente está vivendo, que é essa era da tecnologia, que é essa era das informações rápidas, né. Se a gente olhar para trás, Beatriz Nascimento, né, essa grande intelectual aí que é uma referência para a gente, né, ainda hoje, sim. apesar de não estar mais entre nós, mas ela já falava disso, né, da importância do negro contar a sua própria história, né, quando o Alex Hutton escreve organiza aquele livro sobre ela, né, sobre, escritas negras, né, é nesse sentido da importância do negro contar a sua própria história. E eu acho que a nossa inserção nessas novas mídias, na tecnologia, ela vem nesse sentido, de contarmos as nossas próprias histórias, né. Então, assim, só para a gente sentir esse alinhamento mesmo, né, entre quem veio antes, quem deu continuidade, quem está hoje, estamos alinhadas, né, estamos Uhum. caminhando para esse mesmo horizonte, né, que é de se apropriar do que foi retirado. Então, eu acho que é muito interessante mesmo. Se a gente for olhar ainda, né, para o contexto do Instagram e das influências, ainda é um movimento, feito de outra forma e tão interessante quanto também, que é um movimento da pedagogia negra na virtualidade, né. Então, são pessoas que hoje conseguem traduzir nossas questões, as teorias, né, conseguem, traduzir o que foi escrito, né, as epistemologias negras para o cotidiano, Sim. né. Como é que eu vivo isso no meu cotidiano? E de uma forma muito simples, consegue cativar aquele público que está ali ouvindo, e daqui a pouco aquele público ele já comprou o livro, ele já está lendo, né. Então ele já está lendo, a Carine, né, a professora da Intelectual Diferentona, porque gostou. Adoro, adoro. Adoro também, porque gostou do vídeo, porque gostou da forma como ela, né, falou ali do seu dia a dia, das dificuldades, do que enfrentou, do que não enfrentou essa semana. Ela gravou um vídeo muito interessante, né, falando um pouquinho sobre como foi a trajetória dela, né, que aí ela falando: "As pessoas veem assim e pensam que foi fácil, né, mas assim, cada um sabe o que passou para chegar até aqui, né". E Exato. que muitas vezes um lápis não é tudo também na vida, né, um currículo lápis não é tudo na vida, né. E aí ela vai trazendo alguns exemplos, muito interessante esse vídeo. Então, uma jovem ouve um vídeo desse, vai querer ler um livro dela, vai querer ler um livro da Djamila, né. Por quê? Sim, Porque ali já foi de alguma forma, eh, não é traduzido, mas já foi já houve uma aproximação com o tema, né, de uma forma muito mais, de uma forma pedagógica, de uma forma leve, fluida, né. O vídeo hoje é uma ferramenta que alcança a juventude. Então eu acho que a gente tem conseguido, arregimentar mesmo, sabe, mais jovens
para acessar a literatura negra através, né, das influências. Isso para mim, assim, eu acho que é Isso é inegável, é algo que a gente maravilhoso, né? exatamente, é Bem, maravilhoso. É maravilhoso você ver na boca da juventude epistemicídio, Pacto da Branquitude, lugar de fala. É isso. É lindo. Ainda não leu o livro que deu origem ao termo? Não tem problema, mas vai chegar. Mas sim. vive aquilo ali na prática, né, no seu dia a dia. Então acho que é muito sobre isso também, né, sobre essas formas. E isso é a nossa forma também, eh, preta de luta, né, de resistir, de ocupar os espaços, né. Só basta dar uma brecha, e se não der também a gente toma, né, a gente não espera, né, e aí a gente se espalha. Laila, querida, agradeço imensamente a sua participação. Acho que você trouxe informações super importantes, né, da área da comunicação. Exu nos guiando, nos dando, trazendo as palavras, e, e é isso, né? Quilombo Digital a toda, né, nas nossas redes, trazendo muito conteúdo, jogando luz nessa produção incrível de mulheres negras, que eu cada vez que eu leio um artigo, eu vou para outra, e né, é uma produção maravilhosa e que precisa desses espaços para, né, realmente serem conhecidas. Né? A função desse podcast também é trazer as epistemologias negras. Então, só agradecer você por ter aceitado o meu convite e ter compartilhado seu conhecimento aqui conosco nesse episódio. Eu que agradeço, baby, é uma honra, né, como eu já falei, e eu acredito muito na força desses encontros aí, acho que esse encontro nosso também vem desse lugar aí, né, de fortalecimento, de expansão das nossas narrativas, de troca, e vamos que vamos. E no nosso próximo episódio, Pacto da Branquitude, a ideia de que existe uma cor normal e universal. O Eto Fala Preta é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931-623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Baby Amorim, pesquisa, criação, roteiro, locução e gravação do podcast. Wanda Martins, pesquisa e roteiro. Aline Capobianco, estúdio EP76, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo encontro.